Olá pessoal, o meu nome é Henrique e eu sou bolsista do Projeto Gama pela Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de operações com intervalos. Bom, a primeira operação que a gente vai ver é a união. Então se eu tenho dois intervalos A e B, eu quero fazer a união entre esses intervalos. Vamos ver o que significa, como é que a gente faz. Vai ser todo elemento x, tal que o x tem que pertencer ao A ou o x tem que pertencer ao B, certo? Então, de uma maneira geral, os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos A ou B, eles vão estar na nossa união entre esses dois conjuntos aqui, Algumas vezes eu vou falar conjuntos e outras intervalos, porque um intervalo nada mais é do que um conjunto de pontos, tá? Certo, pessoal? Então, essa é a união. Se um elemento x está nos dois aqui, nos dois conjuntos, por exemplo, então ele também vai estar na união, porque o elemento x ele tem que pertencer a pelo menos um dos conjuntos. Então, se ele tiver em pelo menos no A ou pelo menos no B, ele já entra na união. Agora, a intersecção, a gente representa dessa forma aqui, Então, a intersecção B vai ser todo elemento x que pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B. Então, notem que a diferença da união para a intersecção aqui, foi que aqui a gente usou OU e aqui a gente está usando E. Então, para nós aqui na matemática, faz bastante diferença se a gente está usando OU ou E. Geralmente, o OU nos remete à união e o E à intersecção. No caso da intersecção, pessoal, são todos os elementos que pertencem ao mesmo tempo, simultaneamente, aos conjuntos A e B. Se eu tenho um elemento x que só está no conjunto A e não está no B, então, na intersecção, ele não vai entrar, certo, gente? Porque são só os elementos x que pertencem ao mesmo tempo aos conjuntos A e B. Tranquilo, gente? Então, a ideia da união, ela se estende para mais de dois conjuntos, e a ideia da intersecção também se estende para mais de dois conjuntos. A próxima operação que a gente vai ver é a diferença. Então, A menos B, a diferença entre A e B, vai ser todo elemento x que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Ou seja, é um elemento x que tem que pertencer ao primeiro conjunto e não pode pertencer a esse segundo conjunto aqui. Certo? Então, a definição, são os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Agora, complementar. Então, complementar do conjunto A, a gente representa por esse apóstrofo aqui, certo? E como é que a gente calcula, como é que a gente determina o complementar de um conjunto? Vai ser todo elemento x, tal que esse x não pertence ao conjunto A. Certo, gente? Então, está aqui a definição. São os elementos que não pertencem ao conjunto A. Pessoal, se alguém ainda tem alguma dúvida, como é que representa os intervalos reais, acho bom, assim, talvez que vocês assistam a aula anterior, que era de intervalos reais. Certo, gente? E eu já falei em uma aula anterior também dessa operação aqui, o complementar. Falei bem por cima, mas quando a gente viu os conjuntos numéricos, lembram? Quando eu falei dos racionais e dos irracionais. Certo, gente? Então, vamos ver os exemplos. Sendo A um intervalo que vai de menos 1 a 2, aberto em 1, fechado em 2, e o B que vai de 0 a 3, ambos fechados, determine a união entre eles e a intersecção. Bom, a primeira coisa é representar o A e o B na reta real, certo, gente? E é muito importante vocês representem, sempre o zero embaixo do zero, sempre numa ordem assim. Na hora de fazer as operações vai ficar bem mais fácil da gente enxergar. Se a gente representasse o A, por exemplo, aqui fosse o menos 1 e aqui o 2, aí já seria bem mais complicado de realizar a união e intersecção. Então sempre mantenha uma escala assim, certo? Sempre uma ordem entre os conjuntos, entre os intervalos que vocês estão representando na reta. Bom, pessoal, então a união entre A e B tem que estar pelo menos no A ou pelo menos no B, para entrar na união. Números antes do menos 1 aqui, não está nem no A nem no B. Então, ele não entra na união. Agora,
em menos 1, o menos 1, exatamente o número menos 1, ele não está no A e também não está no B, porque aqui é aberto. Então ele não vai entrar na união. Mas agora números muito próximos de menos 1, aqui pela direita, já estão pertencendo ao conjunto A. Então, com certeza, eles vão entrar na união do A e do B, certo, gente? O menos 0,99, por exemplo, já entra na união, porque ele já está no conjunto, no intervalo A, aqui, certo? Então, aí vou indo. O zero nem preciso me preocupar, porque o zero já está no A. Então, notem que até aqui eu já nem me preocupo no B, porque tudo que está aqui no A, eu já sei que vai ter que estar na intersecção. Então, é certo, pessoal, que de menos 1 aberto a 2 fechado, já vai estar presente na nossa união. Tranquilo? Bom, agora em 2 aqui. Exatamente o número 2 pertence ao A e pertence ao B. Então, ele entra na união. Agora, números muito próximos do 2 aqui pela direita, o 2,1, ele não está no A. Mas olha só, ele está no B. Como ele está no B, ele também tem que entrar na união. Então, a gente vai indo, 2,2, 2,3, todos esses números vão estar na união, até o número 3 fechado, porque ele pertence também, né? Esse número 3 pertence ao intervalo B. Então, a nossa união, na verdade, vai de menos 1 aberto até 3 fechado. Certo, gente? E depois do 3 aqui seria 3,1, 3,2, assim, para a gente ter uma ideia. E notem que esses números que eu falei, 3,1, 3,2, eles não estão presentes nem no intervalo A e nem no intervalo B. Então, consequentemente, eles não vão estar presentes na união. Certo, gente? Vamos determinar, então, a intersecção, né? Bom, para representar a união, a gente pode representar na notação de intervalo, então de menos 1 aberto até 3 fechado. E a gente também poderia representar todo elemento x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, que é menor ou igual a 3. Seria uma outra representação. Bom, vamos determinar agora a intersecção. Lembrando que a intersecção, o número, né, que a gente está considerando, né, tem que estar nos dois intervalos ao mesmo tempo. Vamos ver então. A inter B, a gente tem aqui então. O menos 1 aberto, ele só está no A, mas ele não está no B. Então ele não entra na intersecção. Agora, números muito próximos do menos 1 aqui pela direita, eles só vão estar no A, mas eles não vão estar no B. Notem que onde a gente começa a ter realmente uma intersecção entre A e B é no zero, fechado aqui, né? Porque o zero fechado ele pertence tanto ao conjunto B quanto ao conjunto A. Então eu sei que zero fechado vai pertencer também à intersecção. Bom, e aí a gente vai indo. A gente está vendo que tem números que são comuns ao A e ao B. Então todos esses números, esse intervalo de números, vão pertencer, né, à intersecção. Bom, chegamos em 2 fechado. O 2 fechado pertence ao A e também pertence ao B. Então ele entra na intersecção. Agora, números próximos do 2 aqui, pela direita, 2,1 por exemplo, ele já não pertence ao intervalo A. Então ele não pode entrar na intersecção. E não tem mais nenhum número aqui que, por exemplo, pertença ao A. Então nenhum número aqui depois do 2 vai pertencer à nossa intersecção. Mesmo que ainda tenha um pedacinho aqui do B, né? Mas não tem problema, porque na intersecção tem que ser os números que são comuns ao A e ao B ao mesmo tempo. Então a nossa intersecção, como a gente analisou, né, vai de 0 fechado até 2 fechado. Certo, gente? Se ficaram com alguma dúvida, depois deixem aí nos comentários. Então a intersecção entre A e B é o intervalo que vai de 0 até 2, ambos fechados. Porque é só nesse intervalo que a gente tem números que são comuns, né, tanto ao A quanto ao B. Se vocês forem analisar qualquer outro intervalo aqui na esquerda ou aqui na direita, tem números que não vão ser comuns ao A e ao B, né? Então eles não vão entrar na intersecção. Certo, gente? Tem infinitos números aqui, todos eles não são comuns nem ao A nem ao B. Depois do 2 aqui e antes do 0. Então a intersecção realmente só vai de 0 até 2. Sendo, um outro exemplo agora, né, pessoal? Então, sendo I1 o intervalo que vai de 0 a 5, fechado em 0 e aberto em 5, e o I2, o intervalo que vai de 2 fechado a mais infinito, determine
a união. Bom, vamos representar então os dois intervalos na reta. Representamos os intervalos então, né? Vamos determinar a união. Bom, vamos começar pelo I1. De 0 fechado a 5 aberto, está no I1, exatamente o nosso I1. Portanto, esse intervalo aqui eu já sei que pelo menos ele já vai ter que estar na união. Então, de 0 fechado a 5 aberto, eu já sei que está na união. Agora, pelo I2 aqui, de 2 fechado, até mais infinito é o nosso I2. Então, com certeza, isso aqui também vai ter que estar na união, porque são os números que pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos, dos dois intervalos. Então, se a gente unir o I1 com o I2, a gente vai ter um intervalo que vai de 0 fechado, aí vamos indo. Passou pelo 5 aberto, a gente vem para o I2 aqui, né? Então, vai de 0 fechado até o mais infinito. Tranquilo, gente? Então, a união vai ser de 0 fechado a mais infinito. Em todo esse intervalo aqui de 0 fechado até mais infinito, todos esses números que pertencem a esse intervalo vão pertencer a pelo menos um dos conjuntos dos intervalos, né? I1 e I2, que a gente está considerando aqui. Então, com certeza, eles estão presentes na união. Então, a gente representa isso de 0 fechado até mais infinito. Lembrando que mais infinito é sempre aberto. A letra B, a gente pede, ele está pedindo aqui o exercício, né, o exemplo, para a gente determinar a intersecção entre o I1 e o I2. Bom, a intersecção entre I1 e I2 tem que ser os números, né, o intervalo, que é comum tanto ao I1 quanto ao I2. São os números que pertencem simultaneamente aos dois intervalos. Bom, de menos infinito aqui, estou começando pelo I1, por exemplo. De menos infinito até números próximos de zero, não pertence nem ao I1 nem ao I2, né? Então, com certeza não pertence à intersecção. Agora, de 0 fechado, ele só pertence ao I1, mas ele não pertence ao I2. Então, ele não está presente na intersecção. Aí, esses números que estão entre 0 e 2, né? Eles só pertencem ao I1 aqui, mas não pertencem ao I2. Então, eles não entram na intersecção. Agora, em 2 fechado aqui, pessoal. Notem que o 2 fechado ele pertence ao I2 e também pertence ao I1. Então, se ele pertence aos dois ao mesmo tempo, ele entra na intersecção. Bom, aí os números que estão entre 2 até esse 5 aqui, eles pertencem aos dois intervalos ao mesmo tempo. 2,1, 2,2, 2,5, 3, 3,5 e por aí vai. Então, os infinitos números que estão entre 2 e 5 pertencem aos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, esses números vão ter que estar na intersecção. Mas tomem cuidado, né? A intersecção vai ir só de 2 fechado até o 5 aberto. Porque o 5 fechado, ele não pertence aos dois intervalos ao mesmo tempo. Até no I2 ele pertence. Mas no I1, o que está acontecendo? É 5 aberto. Então, exatamente o número 5 não pertence ao I1. Então, portanto, ele não pertence à intersecção. Então, vamos ver aqui, pessoal, a intersecção ficou de 2 fechado até 5 aberto. Porque é nesse intervalo aqui que estão os números que pertencem aos dois intervalos aqui, I1 e 2, ao mesmo tempo. Qualquer outro lugar aqui a gente não encontra números que pertençam a esses dois intervalos aqui ao mesmo tempo. Bom, então a intersecção ficou de 2 fechado até 5 aberto. Agora vamos fazer a diferença do I1 em relação ao I2. Bom, a diferença, né, é todos os elementos que estão no primeiro e não estão no segundo. Vamos ver o 0 aqui então. O 0 está no primeiro e não está no segundo. Então ele entra na diferença. Então, agora números um pouquinho depois aqui do 0, né? Eles vão estar no primeiro e não estão no segundo. Isso acontece até o 2. Certo, gente? Então, até o 2. Agora, vamos ver se é fechado ou aberto esse 2. Bom, o 0 é fechado, né? Agora, o 2. Exatamente o número 2. Então, considerando ele fechado. Ele vai pertencer ao primeiro, mas ele pertence também ao segundo. Então, ele não pode entrar na diferença, o 2 fechado. Então, aqui fica aberto. Então, são os números até muito próximos do 2 que vão entrar na diferença. Se eu continuasse para cá, gente, ó, depois do 2, pertence ao I1, mas também está pertencendo ao I2. Ó. Isso acontece até de 2 até 5. Então, esses números aqui não vão entrar na diferença.
E números que estão depois aqui do 5, né? Eles já nem pertencem ao primeiro conjunto. Então, eles já não podem estar na diferença. Então, I1 menos I2 é o intervalo que vai de 0 fechado até 2 aberto. Bom, a gente fez I1 menos I2. Agora, vamos fazer I2 menos I1. E vamos ver o que acontece. Bom, lembrando, né, então a diferença são os elementos que pertencem a esse agora, né, primeiro intervalo e não podem pertencer a esse segundo intervalo aqui. Então, vou analisar no I2 quais são os elementos que pertencem ao I2. Vai de 2 fechado a mais infinito. Então, é aqui que a gente tem que se preocupar em analisar. Exatamente o 2 aqui. Ele pertence a esse primeiro intervalo, mas também está pertencendo ao segundo, que agora inverteu a ordem. Então, ele não entra na diferença, certo? Então, os números, 2,1, ele pertence ao primeiro e pertence também ao segundo. Então, ele não entra na diferença. Aí, isso acontece para os números que estão entre 2 até o 5, certo? Sempre onde tiver intersecção, assim, né, de uma maneira geral, esse pedaço, essa intersecção, não vai entrar na diferença. Agora, o 5 aqui, pessoal, vamos ver o que acontece no 5. O 5 fechado, ele pertence ao I2, e 5 fechado, né, ele não pertence ao I1. Então, o 5 fechado, ele entra na diferença. Agora, os números aqui que estão depois do 5, 5,1, 5,2, né, para a gente ter uma ideia, até o mais infinito, pertencem a esse primeiro intervalo que a gente está considerando agora e não pertencem a esse segundo intervalo que a gente está considerando. Então, com certeza, eles entram na diferença. Então, a diferença de 2 em relação a I1 vai ser o intervalo que vai de 5 fechado até mais infinito. Certo, gente? I1 complementar. Bom, é I1 complementar. No complementar, a gente só se preocupa com o I1 aqui, né? Que é o complemento do I1. São todos os números que não estão no I1. Vamos ver, então, que números são estes. Lá de menos infinito até o zero, não está no I1. Certo, gente? Então, ele entra no complementar. Agora, a grande questão, é fechado ou aberto aqui, será? Números bem próximos do zero pela esquerda não estão no I1, então estão no complementar do I1. Mas exatamente o zero, fechado, ele está no I1, então ele não pode estar no complementar. Então, aqui tem que ficar aberto. Certo, gente? Então, o zero ficou aberto. Bom, aí de 0 até 5 está no I1, então não pode estar no complementar. Agora, o 5 aqui, pessoal, já dei a resposta aqui embaixo. Exatamente o número 5, ele não está no I1, porque aqui é aberto. Então, ele vai estar no complementar do I1. Então, aqui fica fechado. Aí, de 5 fechado aqui até mais infinito, também vai formar o nosso complementar do I1. Porque esses números aqui de 5 fechado até mais infinito não estão presentes no I1. Certo, gente? Então, o complementar do I1 vai ser um intervalo que vai de menos infinito a zero aberto, união de 5 fechado até mais infinito. Tranquilo, gente? Então, notem que no complementar, aonde era fechado, ficou aberto. E aonde era aberto, ficou fechado. Certo? E a mesma ideia a gente vai fazer para o complementar do I2. Bom, lá de menos infinito até 2, são os números que não pertencem ao I2, certo? Então, esses números que não pertencem ao I2 vão ter que pertencer ao complementar do I2. Então, o complementar do I2 vai de menos infinito até 2 aberto. Porque se era fechado, fica aberto. Certo? Então, o complementar do I2 é o intervalo que vai de menos infinito até 2 aberto. Vamos ver mais um exemplo, então. Sendo A o intervalo que vai de menos 2 a 5, ambos fechados, né? O B de 2 a 7, ambos abertos. E o C de 6 até mais infinito, de 6 aberto. Determine a intersecção entre o A e o C. Vamos ver, então. Represento os intervalos aqui nas retas, né? Vamos ver a intersecção entre A e C. Vamos ver quais números que são comuns entre o A e o C. Menos 2 até 5, pessoal, pertence ao A, mas não estão no C.
Então não entram na intersecção. Bom, o A eu já analisei, vamos analisar o C. De 6 aberto até mais infinito, ele pertence ao C, mas ele também não está pertencendo ao A. Então ele também não entra na intersecção. Ou seja, nesse caso a intersecção entre A e C ela é vazia, porque não existe nenhum número que pertence, né, aos dois conjuntos, aos dois intervalos, simultaneamente. Então, a gente representa que a intersecção entre A e C é esse conjunto vazio, que a gente pode representar dessa forma ou dessa forma aqui. E a reta real fica assim mesmo, sem nenhum número. Agora, a intersecção B. Vamos ver os números que são comuns entre o A e o B. Bom, de menos 2 até 2, aqui pelo A, só vai pertencer ao A, mas não pertence ao B. Então, esses números aqui não entram na intersecção. Agora, em 2, o 2 aberto. Vamos ver o 2 fechado primeiro. 2 fechado, ele pertence ao A, mas ele não pertence ao B. Então, ele não entra na intersecção, certo, gente? Mas agora, 2 aberto. O 2 aberto, ele pertence ao B e também pertence ao A, né? 2 aberto significa os números, nesse caso, muito próximos do 2 pela direita. E aqui a gente tem números muito próximos de 2 pela direita. Então, números muito próximos de 2 pela direita são números que são comuns, tanto ao A quanto ao B ao mesmo tempo. Então, eu já sei que de 2 aberto até algum número aqui vai entrar na intersecção. Vamos ver que número é esse. O 5. 5 fechado, ele pertence ao A e ele também pertence ao B. Então, ele também entra na intersecção. Notem que números depois do 5 já nem pertencem, né, ao intervalo A. Portanto, eles já também não vão pertencer na intersecção. Certo, gente? Então, a intersecção, nesse caso, vai de 2 aberto até 5 fechado. Vamos ver aqui, então, o nosso último exemplo, a diferença entre A e B. Então, são todos os números que estão no primeiro intervalo e não estão no segundo. Bom, o menos 2 está no primeiro e não está no segundo. Fechado, né? Então, ele entra na diferença. Então, esses números aqui também vão estar no primeiro e não estão nesse segundo aqui. Então, eles também entram na diferença. Agora, em 2, o 2 fechado, ele está no primeiro e ele não está no segundo. O 2 fechado, ele não está no segundo. Então, ele entra na diferença também. Então, a diferença vai de menos 2 fechado até 2 fechado. Notem que números depois do 2 até vão pertencer ao primeiro, mas eles também pertencem ao segundo. Então, na diferença, eles não podem entrar. Então, nesse caso, a nossa diferença vai de menos 2 fechado a 2 fechado. E a gente representa dessa maneira aqui. Certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, por favor, deixem para a gente aqui nos comentários. Muito obrigado!